Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar com todos, tá bom? Espero que vocês estejam nas bênçãos do Senhor, tá bom? Hoje o nosso estudo vai falar sobre mordomia cristã, é a questão financeira da fé, né? Como administrar o dinheiro, os bens, tudo aquilo que Deus nos deu para a obra do Senhor, tá bom? Não estou falando de doação não, tá bom? Ninguém vai ter que doar casa, carro, onde mora, nada disso, tá bom? Eu estou falando em administrar o que você tem para a obra de Deus, tá bom? Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta é a seguinte: a quem pertence o universo? Está no livro de Salmos, no Salmo 24, o verso 1. Que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, as pessoas, os bens que as pessoas têm, o dinheiro que você recebe, tudo é de Deus, tudo, sem nenhuma exceção, tá bom? Tudo vem de Deus, tudo é Deus que nos dá condições de ter, tá bom? E isso precisa ficar bem claro para nós, né? Graças a quem nós obtemos os nossos bens? Vamos abrir a Bíblia? Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, quando a gente fala assim, eu consegui, pelo meu próprio esforço, pelo meu trabalho, essas bênçãos, essas riquezas e tal, nós temos que lembrar antes que Deus é quem deu a força, é Deus quem deu condições de nós trabalharmos e ganharmos as nossas riquezas. Ela não veio de nós unicamente, ela veio da parte de Deus, que nos dá o poder, que nos dá a força, que nos dá as condições do trabalho para nós adquirirmos as coisas que nós temos, ok? Seja muitas coisas ou sejam poucas coisas. Tudo nós adquirimos porque Deus nos dá força para fazermos, tá bom? Que parte das nossas entradas pertence a Deus? Levítico 27, 30 e 32. Vamos lá de novo na Bíblia. Levítico 27, 30 e 32. Olha o que diz na minha Bíblia. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Agora o verso 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo foi instituído por Deus e deve ser respeitado até os dias de hoje. De tudo aquilo que você ganhar, de tudo aquilo que você receber, 10%, que é o dízimo, a palavra dízimo, a ideia do dízimo é 10%, a décima parte, né? A décima parte, 10% de tudo que você receber, de tudo que você ganha, você deve devolver para Deus. Para que isso? Para a administração da igreja, para o crescimento da obra, o avanço da obra, a pregação do evangelho, tá bom? Mas tudo que você recebe, 10% você precisa devolver para o Senhor, tá bom? Não é trízimo, não é o dízimo dobrado, é dízimo, 10% daquilo que você ganha, você devolve para Deus, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima aqui então. Jesus aprovou o sistema de dízimo quando esteve nesse mundo? Quando Jesus esteve aqui, ele já existia esse trabalho de dízimo, essa questão do dízimo já existia. E Jesus ele aprovou ou desaprovou? Olha o que ele diz. Mateus 23, 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está falando aqui que não é mais para dizimar, é para ter só amor, justiça e misericórdia. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, é para ter amor, justiça e misericórdia e também devolver o dízimo. Por isso que Jesus diz aqui, deve fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você faz essas que eu acabei de dizer, mas não omite aquelas que eu disse anteriormente. Então, devolve o dízimo, devolve tudo e também tem amor, juízo e misericórdia para com as pessoas. Ok? Uma coisa não abona a outra, tá bom? Uma coisa não anula a outra, ok? Vamos lá então. O que acontece com muitos que são infiéis a Deus? Esse aqui nós vamos para o livro de Ageu. Ageu capítulo 1, verso 6. Ageu fica depois de Sofonias. Ok? Vamos lá? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Sabe quando você recebe seu dinheiro e o dinheiro não dá para o mês? Sobra mês para o seu dinheiro, lembra? Lembra quando isso aconteceu? Quando aconteceu talvez a última vez esse mês, né? Já tem acabado todo o dinheiro do mês. Quem não devolve o dízimo é assim que vive. Quando você devolve o dízimo, Deus te abençoa. Deus te ajuda a você vencer o mês. A você vencer as suas necessidades. Deus com certeza vai te ajudar também se você decidir ser fiel no dízimo também. No pouquinho que seja que você ganhe. Mas se você for fiel a Deus no dízimo, eu tenho certeza que esse dinheiro vai multiplicar e você vai conseguir viver a sua vida de uma forma mais digna, de uma forma melhor. Ok? E vamos terminando aqui já o nosso estudo, mais duas questões somente. Em que é empregado o dízimo? Não sabeis vós, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quem trabalha com o Evangelho vive do Evangelho. Por exemplo, eu trabalho 24 horas por Deus, é dedicação exclusiva. Então eu não posso ter outra atividade que não seja pastorear. Então eu recebo um salário que é pago através dos dízimos. Mas não é só isso. Não é só o pagamento dos pastores. Por exemplo, toda vez que um membro da igreja, uma pessoa se torna membro da igreja através do batismo, ela recebe uma Bíblia nova, de graça. Não paga nada por isso. Essa Bíblia é comprada com dízimo. Esse guiazinho de estudo que você tem aí na mão é feito com o dízimo. Ok? Todo o trabalho de pregação do Evangelho, que leva o Evangelho para outros lugares, é pago com o dinheiro do dízimo. Ok? Então é o dízimo que faz com que o Evangelho continue sendo pregado por todo mundo. Tá certo? Tudo bem aí? Muito bem. Vamos para a última questão então. Que bênção maravilhosa promete Deus ao fiel dizimista? Aí eu peço que você abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus quer que você seja fiel no dízimo, porque sendo fiel no dízimo, Ele pode abrir as comportas do céu
e derramar sobre você bênção sem medida. Você já imaginou receber de Deus bênção sem medida? É uma grande alegria isso acontecer na nossa vida. E eu quero que você pergunte depois aí para o seu líder de pequeno grupo se ele é dizimista e as bênçãos que o dízimo tem trazido para ele. Pergunte para ele. Pergunte para o povo adventista que está aí com você. Você que está recebendo esse estudo pelo WhatsApp, pergunte para a pessoa que está mandando para você os vídeos pelo WhatsApp, se ela é dizimista e as bênçãos do dízimo na vida dela, tá bom? Você vai com certeza se surpreender que a fidelidade pode nos dar muitas e muitas e muitas bênçãos. Que Deus esteja com vocês nesse dia, que você possa ser abençoado por Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.